Olá pessoal, eu sou Fábio Bonfim e esse é o canal Cupim Marceneiro. Hoje você vai aprender a usar o SketchUp para fazer um criado mudo. A gente começa fazendo as marcações. Então vamos começar. Estou com o programa aqui aberto, o SketchUp. E o primeiro passo é fazer as marcações da largura e da profundidade que vamos querer. Posteriormente a gente define a altura. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e comente aí. Selecionei a ferramenta retângulo e criamos um grupo para poder não misturar o elemento com outros elementos criados, senão eles colam e não soltam mais. Você cria um componente e define o nome para ele. Depois você usa a ferramenta de puxar e define aqui a espessura. No caso desse projeto, eu vou fazer com a espessura de 18 milímetros. Pronto, está definida a altura da base do criado mudo. Só conferindo, tudo certo. Agora a próxima decisão é definir se você quer com fundo embutido ou com fundo sobreposto. Aí fica a seu critério. Pronto, definido onde você quer o fundo. Nesse caso, eu defini por fazer ele embutido. Então, vamos criar a lateral do móvel agora. Definimos a camada para a lateral, criamos o componente e nomeamos ele. É sempre importante nomear, até para posteriormente, se você for gerar um plano de corte, as peças já saem nomeadas no plano de corte. Então você cria um e copia ela para o lado e você tem dois componentes. Agora a gente define a altura do móvel, a altura que você desejar. Isso aí fica a critério do seu projeto, do seu cliente, se é um projeto pessoal, se é um projeto para vender. Então, vocês que decidem a altura, sendo um projeto particular ou sendo um projeto de terceiros, em conjunto vocês definem a altura à necessidade do cliente. Para poder você definir uma altura final, você tem que abater a espessura do móvel, a espessura da base. E se ela não ficar na parede, tiver uma rodinha ou um pé, você tem que abater essa altura também. Aí abatido já é calculada a altura, a gente usa a ferramenta puxar e define a altura do móvel. Dá uma conferida. Aqui eu percebi que a base eu não tinha nomeado corretamente. Aí você dá uma corrigida. Agora eu estou criando uma nova camada para poder fazer o tampo do móvel. Bem simples. Apago as linhas guia, pego a ferramenta retângulo e coloco. Crio um componente, nomeio ele. Agora uso a ferramenta puxar para poder determinar a espessura. A espessura também do tampo depende do seu projeto. O tampo você sempre pode colocar na mesma espessura do objeto, ou se você quiser ele duplado, nesse caso que é de 18, você poderia colocar duas placas de 36 se você fizesse um,
um tamponamento no topo. Agora estou medindo, determinando a altura que vai ficar a primeira prateleira. É sempre importante verificar isso. Isso aí você define com um objeto que você supõe que seja colocado ali, uma altura que fique esteticamente agradável no móvel. Escolhemos a ferramenta retângulo, mas eu resolvi parar e abater a espessura do tampo que será embutido. Então a prateleira ela vai encostar no tampo que será embutido. Então você tem que abater, no caso desse projeto, os 18 milímetros. Posteriormente eu vou querer uma folga de 2 milímetros, aí eu mostro. Você definiu a prateleira, usa a ferramenta. Depois que você criou o componente prateleira, você usa a ferramenta puxar e puxa o objeto. Às vezes a pessoa iniciante, quando vai usar essa ferramenta puxar, ela extrapola a lateral do móvel, onde eu estou mostrando aqui. Caso você passe, eu vou mostrar a situação caso ele tenha cometido, a pessoa tenha cometido esse erro e tenha extrapolado a lateral. Eu estou simulando um erro. Você esticou demais, ou esticou de menos. Como corrigir isso? Clica no objeto, usa a ferramenta puxar e alinha com a lateral do móvel. Pronto, perfeito. Usando a ferramenta raio-x você tem um controle também das vistas que você não consegue ver no projeto sólido. Conferindo, ficou esteticamente legal, uma altura boa. Agora eu estou verificando aquele espaçamento do fundo, dos 18 milímetros do tampo traseiro do móvel. Só que eu quero deixar uma folga de 2 milímetros depois de colocar o tampo do fundo. Fica visualmente mais agradável e um efeito bonito. É tudo questão pessoal. Você pode fazer isso, deixa ele alinhado com o fianco do móvel ou não. Ele recuado assim, vocês vão verificar que vai dar uma estética bem legal. Apago as linhas guias para não incomodar visualmente o projeto e não são mais necessárias. Se for necessário novamente, você usa a ferramenta treina e cria outra linha guia. Estou determinando aqui onde começar a puxar para poder fazer o fundo. Achei melhor começar pela prateleira, que você não precisa ficar medindo os 2 milímetros para poder fazer isso. Você só determina 18 por 18, um quadrado, que já vai sobrar aqui na lateral os 2 milímetros certinho que você quer de desconto. Então você não precisa medir. Você cria o componente e nomeia. Dá 2 cliques no objeto, usa a ferramenta puxar. Puxa as faces do componente até se alinhar ao móvel. Pronto, finalizado. Você tem exatamente a espessura que você planejou de folga para poder ficar uma estética legal. Ou seja, ele fica embutido e aquele espaçamento de 2 milímetros dá um charme no móvel, uma sofisticação. Essa é a intenção. Agora, como fundo colocado, você já tem um espaço útil. Com a trina você verifica, aí você já tem um espaço útil para poder começar a planejar os gaveteiros. Muito importante essa parte, tem que ter paciência.
e cuidado na hora do planejamento. E esse planejamento anterior evita erros futuros. Aí pega a ferramenta treina, já começo dando os espaçamentos das corrediças que eu usarei, que no caso desse projeto serão corrediças telescópicas. De acordo com a profundidade do móvel, você compra a corrediça específica daquela profundidade útil. Eu criei esse objeto e nomeei como gabaritos. Criei uma camada coloquei o nome de gabaritos, agora eu estou criando. Essa peça não entrará no seu projeto, ela é só como se fosse um espaçador que você usa na realidade para poder montar o móvel, facilitar a montagem do móvel. Isso você usa na sua oficina. Uma maneira muito legal de você fazer isso na construção do móvel, para não ter que ficar usando a trena o tempo todo. Você cria um sólido como se fosse uma peça real, da mesma espessura e eu recomendo que você faça da mesma espessura do material que você está usando. Se você colocar outro espaçamento, 1 centímetro, 12 centímetros, às vezes você pode não ter essa peça, ou ter que ficar improvisando. E para não improvisar, você sempre faz o gabarito com a espessura do material que você está trabalhando. É mais prático, mais rápido e mais funcional. E sempre vai ter sobras no corte das peças com essa mesma espessura. Então você vai usar essas próprias sobras para dar esses espaçamentos que você está simulando aqui no projeto. Agora estou determinando a profundidade útil para não encostar no fundo do móvel. E inclusive essa será o comprimento das corrediças que serão usadas no projeto. Após fazer as marcações, você começa a criar o componente, o fundo da gaveta. Você usa aquelas medidas aqui, espaçamento de 13 mm, para poder criar o sólido. Coloca os espaçadores. Pronto, tudo alinhado. Posiciona o fundo da gaveta. Ou seja, ele vai dar o espaçamento perfeito, levando em consideração a espessura. Só usando a ferramenta raio-x para poder dar uma conferida, se está encostando, melhor conferir agora do que ter problema depois. Então não custa nada usar a ferramenta raio-x e conferir. Agora retiramos o componente para construir a gaveta fora. Vamos medir novamente para poder determinar a altura das gavetas para que fique uma altura aceitável. Fiz a primeira medição a partir da base, mas você tem que considerar a altura do gabarito, que é de 18 mm, para poder medir dele para cima, que seria a altura útil, e não da base até o topo. Esse planejamento é importante, ele que vai te esclarecer a altura de suas gavetas e quantas gavetas você colocará. Tenho que refazer a conta aqui. Você usa a ferramenta de construção do sólido, determina o nome do componente, cria o componente, nomeia a lateral da gaveta, copia o componente para o lado, igual você fez com as laterais do móvel, e usa a ferramenta puxar, se baseando pela linha guia que você fez. Pronto, a lateral construída. Agora vamos criar o componente fundo. Criar uma nova camada, nomeia ela, para não misturar confundir com o nome dos outros componentes do móvel, achei melhor renomear como contrafundo. Mas na verdade é o fundo da gaveta.
Aí fica a seu critério a nomeação. Crio o componente, eu determinei esse nome, eu sigo com essa linha, dou 2 cliques, uso a ferramenta puxar e levo ela até a lateral do móvel que já foi levantada, que ela vai ficar na mesma altura dele, não precisa medir novamente. Quando você já tem um componente criado, é só arrastar com a ferramenta puxar todas as outras peças na altura daquele primeiro que você construiu, que todos vão ficar na mesma altura. Agora eu vou criar o componente a contrafrente da gaveta. Uso a ferramenta retângulo novamente, constrói a imagem e cria o componente. Clica com o botão direito, criar componente e nomeia. No caso, contrafrente da gaveta. Usa a ferramenta puxar e leva até a lateral do móvel que já foi construída, os outros componentes, que ela ficará da mesma altura. Pronto, você tem sua gaveta totalmente construída. Esse fundo eu usei de 18 mm, que às vezes sobram peças, mas se você tiver na sua oficina um fundo de 6 mm, ou quiser comprar um fundo de 6 mm, você coloca um fundo de 6 mm, faz aquela canaleta, embute o fundo. Nesse caso eu botei um fundo de sobrepor mesmo. Agora eu vou agrupar a gaveta, clica com o botão direito, agrupar, depois de selecionar, deixando o shift apertado, você clica em cada peça, clica com o direito, agrupar. Você cria um grupo para poder não ter que ficar puxando peça por peça. Então é melhor você agrupar. Pega o seu gabarito novamente, como você tirou ele do lugar e já tinha apagado a linha guia, você coloca ela novamente, posiciona ele e posiciona a sua gaveta. Pronto, você tem a gaveta afastada 18 mm da base e afastada também do fundo. Pega a ferramenta de raio-x e dá uma conferida em todos os afastamentos que você colocou. Fazendo isso, não tem erro na construção do móvel. Não existe margem para erro. Você conferindo, medindo 3 vezes, conferindo e cortando uma vez só. Não existe errar. Como dizia Yoda, não existe tentar. Você pega seu próprio gabarito que está ali embaixo, não precisa criar outro. Você usa ele mesmo, sua gaveta já está espaçada na altura certa, ela não vai sair dali. Quando você agrupou, você pode criar como eu não criei um grupo para ela, eu resolvi criar agora. Então eu criei uma camada com gaveta grupo. Inclusive se eu desselecionar ela ali, apaga todas as gavetas. Coloquei o espaçador, apertei o Ctrl e arrastei e criei uma nova gaveta. Você só precisa criar uma, as outras todas são cópias dela. Aí você posiciona ela e verifica os espaçamentos e vê se está agradável visualmente, se te incomoda, se a estética está legal. Se não tiver, você muda. No meu caso, eu achei que não ficou um espaçamento legal, então você não inventa espaçamentos, você usa o que você tem na sua oficina. O que você tem são esses espaçadores de 18 mm. Coloca outro em cima, verifica a estética, ficou muito legal. Você não tem que dar espaçamentos perfeitos, idênticos, como se fosse a construção de um foguete, não. Você usa o que você tem. O que você tem são essas pecinhas de 6, de 15, de 18 na sua oficina. Eu estou usando a de 18. Coloquei 2 empilhadas, ficou um espaçamento legal. Agora eu pego a ferramenta treina para começar a dar os espaçamentos que eu quero do fianco do móvel. Eu uso para as laterais 3 mm. No topo você determina onde quer que sua gaveta feche. Pode botar 3 mm também.
outra lateral mais 3 milímetros. E para a parte de baixo eu coloquei 5 milímetros, que é mais legal. Agora o fianco do meio, onde vai fechar a primeira gaveta, eu gosto de colocar quase na metade do fianco. Eu prefiro essa estética. Agora você cria uma camada que vai ser a nossa frente falsa de gavetas. É só para poder você não ter que ficar criando um grupo, criando linhas, para poder dividir a linha em 3, 4, 5 partes. Isso você pode saber fazer, pode, eu sei fazer, mas não fica prático para ensinar. Eu acho uma maneira legal. Você cria um frontão todo por um falso, e daí você vai determinar o tamanho das suas frentes de gaveta. Você pega a ferramenta trena e verifica a altura útil que você tem. Faz as contas diminuindo levando em consideração o espaço que você quer entre as frentes de gaveta, para que não fique um vão muito aberto e a luz passe, você de frente do móvel você consiga ver dentro dele. Não é agradável. Eu prefiro trabalhar com esse espaçamento de 3 milímetros, que dá um espaço bom e não deixa um vão visualmente muito aberto. Determinado com as linhas guia o tamanho da sua contrafrente, você desenha um objeto com a ferramenta retângulo. Para fazer esse tipo de seleção bem aproximada, você seleciona a ferramenta retângulo, puxa pelo primeiro vértice do objeto, depois clica na mãozinha, arrasta para onde você quer e depois com o mouse clica de novo no retângulo, que ele já aparece automaticamente, sem precisar você voltar de onde você puxou. Depois que você criou a primeira, não tem problema, você só duplica ela segurando o Ctrl, clica na ferramenta mover, você clica no objeto, clica em mover, deixa Ctrl pressionado e arrasta o objeto. Você cria uma cópia perfeita. Conferindo o espaçamento, não está legal. Agora você tem que corrigir a altura da frente da gaveta para que dê o espaçamento que você quer. Pronto, você pega a ferramenta trena, mede a altura que você quer que atinja, dá 2 cliques, entra no objeto, usa a ferramenta puxar e alinha com a linha guia que você criou. Pronto, posteriormente só arrasta o objeto para a posição que você tem, você usa a ferramenta trena e vê se atingiu o espaçamento que você quer. Pronto, 3 milímetros. Essa ferramenta empurrar e puxar você tem que usar sempre, que fica bem prático. Seleciona a ferramenta borracha e apaga todas as linhas guias. Pronto, você tem um aspecto geral do seu móvel
de uma maneira rápida, prática. Essas são as camadas que você criou. Se você quiser apagar para poder modificar um elemento, eliminar um elemento, ver alguma coisa que as partes do móvel estão escondendo, só é você vir nas camadas e clicar desmarcar, que você apaga os objetos em vez de você tirar eles do lugar e ter que colocar as marcações de novo. Você só seleciona, deseleciona, que você coloca e retira ele. Rapidamente tem acesso ao que você quer. Pronto. O móvel dá uma última conferida, usa a ferramenta raio-x, limpa seu trabalho, deixa tudo organizado, dá uma conferida. Daí por diante você pode trabalhar as cores, os revestimentos, fica a seu critério. Se você quer frente da gaveta de uma cor, o corpo da gaveta de outra,